Por que as pessoas acham estranho quem fala sozinho? Por que eu falo sozinho? Porque várias pessoas falam sozinho. Vem comigo que eu vou falar isso agora. Falar sozinho, tipo assim, é algo natural. Não pra todo mundo, mas pra quem vê alguém falar sozinho, eu acho estranho. Se você tá na rua, provavelmente se você tá na rua e vê alguém andando na rua e falando, tipo assim, tipo algo desse jeito. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, bibibi, bababá, eu tenho que fazer uma compra no mercado. Nossa, eu tô com fome, nossa, eu tenho que caçar o meu emprego. Nossa, chegar em casa, eu acho que eu vou assistir a Lanzoca, um exemplo. Muitas pessoas vão, e outros vins, exemplo. Outras pessoas vão falar, nossa, que cara tá falando sozinho. Que estranho, né? Pessoas acham estranho porque as pessoas normalizaram o silêncio. Para uma pessoa ser normal, a pessoa tem que ser silêncio. Tem que ficar em silêncio. Conversar tem que ser conversar com uma pessoa. Se estiver conversando consigo mesmo, já é considerado algo estranho. E por que as pessoas acham que conversar sozinho é estranho? Já expliquei. E por que as pessoas conversam sozinhas? Porque é natural, porque é bom. E várias outras milhares de pessoas fazem isso ao redor do mundo, ao redor do Brasil e afora. É um costume e vem da pessoa. Tem uma pessoa que acaba, tipo assim, tem muita gente que acaba pensando alto, tipo assim, às vezes é as tarefas durante o dia ou durante a semana que a pessoa fica pensando e a pessoa acaba falando alto. Ajuda a lembrar, a esquecer menos. A pessoa tá, tipo assim, sem fazer nada e a pessoa tá pensando, sei lá, em um jogo que jogou com os amigos, em um rolê que foi faz muito tempo, ou numa festa que quer ir, ou num sonho ou objetivo que quer realizar. A pessoa fica pensando, se eu fica pensando e acaba falando. Sei lá, exemplo, a pessoa quer se tornar um streamer famoso na Twitch. A pessoa fica lá, nossa, pra mim ser um streamer famoso, o que eu tenho que ter? Nossa, eu tenho que ter um áudio da hora, eu tenho que saber, tipo, falar, conversar com o chat, eu tenho que ser minimamente divertido ou carismático ou agradável para minimamente as pessoas olhar e gostar do que eu estiver fazendo, porque ir numa live só por ir numa live para ver alguém jogar, as pessoas vai na live por causa do streamer, por causa da reação dos streamers, pelo que as pessoas que estão assistindo vão achar que a pessoa que tá gravando vai achar, vai se divertir. As pessoas mais ou menos já têm noção das piadas, das falas, do que esse cara vai falar, do que esse cara tá pensando. E também é um estudo comprovado que pessoas que falam sozinhas normalmente têm pensamentos muito intensos e acabam falando, você muitas vezes sem perceber, é tão natural e pá, acaba falando. Mas aonde que falar sozinho já é um problema? Eu vi que falar sozinho começa a ser um problema quando a pessoa começa a desvincular da realidade, quando a pessoa começa a ficar desconecta. A pessoa já começa a imaginar cenário, já começa, tipo assim, tem uma coisa acontecendo aqui. A pessoa já começa a imaginar outras coisas, conversando sozinha sobre outras coisas, que, tipo assim, ela perde a noção do tempo, noção da realidade. A pessoa tá falando, quando vê, já passa muito tempo, passa muitas horas, a pessoa fica, tipo assim, meio... A pessoa, tipo assim, fica tipo a Lanzoca, fica meio bruta. Tipo assim, aí quando a pessoa começa a perder a noção da realidade, por outros N motivos, não é mesmo? E outro motivo também pode ser das pessoas falar sozinhas, porque as pessoas talvez se sentem mais à vontade consigo mesmas, têm opiniões das pessoas que elas têm vontade de falar, às vezes para aquela tal pessoa, vamos supor, nem pai ou pra mãe, ou para aquele cara, aquele colega de trabalho, ou aquela colega de sala, ou aquele vizinho que ela fala, a pessoa fica pra falar, mas não fala. E a pessoa acaba falando sozinha consigo mesma. Aquele negócio fica se contorcendo dentro dela e ela acaba se soltando, acaba falando consigo mesma, pela parede, no espelho, pra tipo tirar aquilo dentro dela, pra se aliviar. Talvez também por outro motivo também é porque às vezes a pessoa tá sozinha. Às vezes a pessoa não conhece muita gente, não tem muitos amigos ou muito a quem se falar. Fazendo isso, conversando consigo mesma, às vezes pra passar o tempo, às vezes a pessoa tá jogando um videogame ou tá sem internet, tá andando na rua, a pessoa sozinha começa a falar pra ver se o tempo passa mais rápido, pra se divertir consigo mesma. Às vezes a pessoa conta piadas pra ela mesma e se diverte. Esse é o da hora. Falar sozinho não é errado. Talvez aquela pessoa esteja passando por um momento de crise, um momento de raiva, um momento de estresse, um momento de tristeza e não tem ninguém para se desabafar e acaba se desabafando sozinha. Ou às vezes a pessoa imagina como seria conversar com uma pessoa específica, como seria conversar com aquela gata, seria conversar com aquele cara, aquele streamer, com aquele famoso, com aquela pessoa que a pessoa queria até conversar, mas a pessoa não tem coragem ou não tem condição, ou a pessoa, tipo assim, é um famoso que dificilmente ela vai encontrar ele na vida, não é impossível, mas então a pessoa acaba falando sozinha pra... Talvez aquela pessoa esteja só por um momento triste, ou talvez não, ou talvez aquela pessoa esteja muito bem, resolvida consigo mesma, não tendo nenhum problema muito grave. Às vezes ela só tá falando sozinha, às vezes ela tá alegre, conversando consigo mesma por algo feliz, algo bom que aconteceu com ela. Então foi isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado.